Eu aprendi a tornar-me invisível, à maneira outras mulheres aprendem a bordar ou tocar o pianoforte com paciência e necessidade, e o silencioso entendimento que minha sobrevivência dependia sobre isso. O que eu nunca esperei foi que o próprio homem de quem eu me escondia seria o um para finalmente ver-me, e que seu ver nos desfaria a ambos em maneiras nenhum de nós poderia ter imaginado. Meu nome é Eleanor Whitmore, e por 2 anos eu servi como uma criada de quarto em Ashford Manor, a mais grandiosa propriedade em todo Devonshire. Eu tinha 23 anos de idade quando esta história começa, embora eu me sentisse décadas mais velha, gasta fina por segredos e noites sem dormir, e o constante peso do medo que pressionava contra meu peito como uma pedra. Eu tinha aprendido a mover-me pela grande casa como um fantasma, a antecipar necessidades antes elas eram faladas, a baixar meus olhos sempre que o mestre da casa entrava em um quarto. O Duque de Ashford não era um homem cruel, não na maneira alguns nobres eram cruéis, mas havia algo em sua presença que fazia meu coração acelerar com um terror que eu não podia nomear. Talvez fosse a maneira o silêncio o seguia como uma sombra. Talvez fosse o luto que pairava sobre seus ombros como um manto que ele nunca poderia remover. Ou talvez, se eu sou honesta com mim mesma agora, era algo mais inteiramente, algo eu recusava a reconhecer naqueles primeiros dias, quando eu ainda acreditava eu entendia as fronteiras de meu próprio coração. Sebastian Ashford tinha sido um viúvo por 5 anos quando eu entrei em seu serviço. Sua esposa, a bela Lady Charlotte, tinha morrido em parto, e o filho infante, ela lutou para trazer para o mundo, a tinha seguido para a morte meras horas depois. Os criados falavam disso em sussurros abafados, quando eles pensavam ninguém estava ouvindo. Eles disseram, o duque não tinha sorrido desde aquela noite terrível. Eles disseram, ele tinha demitido a parteira e o médico, e trancado a si mesmo em seu estudo por 3 dias. E quando ele finalmente emergiu, algo essencial tinha sido extinto atrás de seus olhos. Eu acreditava neles. Eu tinha visto o suficiente de luto em minha própria vida para reconhecer sua particular devastação. A maneira ele esvazia uma pessoa de dentro, até eles serem nada senão uma casca, passando pelos movimentos de viver. Mas eu não tinha tempo para morar nos pesares de duques. Meus próprios pesares eram bastante suficientes para ocupar todo o pensamento acordado e a maioria de meus sonhos também. Minha mãe estava morrendo. Margaret Whitmore tinha sido a mulher mais forte que eu já conheci. Ela tinha me criado sozinha depois meu pai nos abandonou, quando eu tinha 6 anos de idade, trabalhando seus dedos até o osso como uma costureira, uma lavadeira, uma cozinheira. Qualquer trabalho honesto ela podia encontrar para manter pão em nossa mesa e um teto sobre nossas cabeças. Ela me ensinou a ler por luz de vela e insistiu eu aprendesse minhas letras e números quando outras garotas de nossa estação já estavam em serviço. Ela me disse que conhecimento era a única coisa ninguém podia jamais tirar de mim. E eu acreditava nela com a fé feroz de uma criança que sabe sua mãe nunca mentiria. Mas todos aqueles anos de trabalho tinham cobrado seu preço. Os quartos úmidos, as horas intermináveis curvadas sobre lavar, os invernos sem carvão adequado para o fogo. Pelo tempo, eu garanti minha posição em Ashford Manor. Os pulmões de minha mãe tinham começado a traí-la. O médico na aldeia chamou isso consumo de um tipo. Embora ele admitiu, ele não podia ter certeza sem exame apropriado, e exame apropriado custava dinheiro, nós não tínhamos. Eu a mudei para uma pequena casa de campo, nos arredores da propriedade Ashford, uma estrutura desmoronando, que tinha uma vez abrigado um zelador, antes ela foi abandonada e esquecida. Não era muito, mas tinha paredes e um telhado e uma lareira, e era perto o suficiente que eu podia alcançá-la. A pé depois meus deveres estavam completos. Cada centavo de meus salários ia para comida, remédio, lenha. Eu comia os restos da cozinha quando a cozinheira não estava olhando e remendava minhas próprias roupas até elas eram mais remendos que tecido original.
Eu não contei a ninguém. Se a governanta descobrisse eu estava deixando a mansão depois do escuro, eu seria demitida sem referência. Se eu perdesse esta posição, minha mãe morreria sozinha e com fome. E o pensamento disso era mais do que eu podia suportar. E assim eu me tornei uma criatura de sombras, escorregando para fora pela entrada dos criados. Depois a casa tinha se retirado, cruzando os terrenos cobertos de geada, com meu coração batendo em minha garganta, carregando qualquer comida eu tinha conseguido salvar embrulhada em pano contra meu peito. Eu aprendi os padrões dos vigias noturnos, as tábuas rangentes para evitar, os cães que latiriam e os que apenas abanariam suas caudas em reconhecimento. Eu aprendi a mover-me sem som, sem presença, sem deixar qualquer rastro de minha passagem. O que eu não aprendi, o que eu não podia ter antecipado, era que eu não era a única alma inquieta vagando por Ashford Manor nas horas escuras. O Duque, eu mais tarde descobriria, não tinha dormido propriamente em 5 anos. Ele caminhava pelos salões de sua casa ancestral como um espectro, assombrado por memórias ele não podia escapar e um futuro ele não podia imaginar. Ele ficava em janelas olhando para o nada. Ele sentava em seu estudo com livros abertos em seu colo que ele nunca lia. E às vezes, quando o peso de seu luto tornava-se muito pesado mesmo para um homem de sua considerável força, ele chorava na escuridão onde ninguém podia ouvir. Eu não sabia nada disso então. Para mim, o Duque era simplesmente o mestre, uma figura distante de autoridade para ser evitada sempre que possível. Um homem cuja própria presença fazia o ar sentir-se mais fino e meu pulso acelerar em maneiras eu não entendia. Eu notei coisas sobre ele, é claro. Era impossível não. A maneira seu cabelo escuro tinha começado a mostrar fios de prata nas têmporas. Embora ele tivesse apenas 2,30, os ângulos afiados de sua mandíbula, o nariz aristocrático, os olhos que eram a cor de um céu de inverno logo antes da neve, a maneira suas mãos, quando elas não estavam entrelaçadas atrás de suas costas, pareciam procurar por algo para segurar. Mas eu empurrei estas observações para longe tão rapidamente quanto elas surgiram. Tais pensamentos eram perigosos para uma garota em minha posição. Tais pensamentos não levavam a lugar bom. À noite tudo mudou, começou como qualquer outra. Eu tinha terminado meus deveres, esfregando pisos e polindo prata, e trocando lençóis até minhas costas doíam, e minhas mãos estavam em carne viva. A casa tinha se acomodado em seu silêncio noturno. Os outros criados se retiraram para seus aposentos. A família presumivelmente adormecida em seus grandes quartos de cama nos andares superiores. Eu esperei até o relógio bater meia-noite. Então juntei meu pequeno embrulho de comida e desci as escadas de trás com silêncio praticado. A noite estava amargamente fria, o tipo de frio que se infiltra em seus ossos e faz cada respiração parecer engolir gelo. Eu puxei meu fino manto mais apertado ao redor de meus ombros e apressei-me através dos terrenos, minhas botas crocantes suavemente na grama congelada. A lua estava cheia e brilhante, lançando longas sombras pela paisagem, iluminando meu caminho com luz prateada. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. Eu deveria ter verificado atrás de mim, garantido eu estava sozinha. Mas eu estava cansada, tão cansada. E minha mente estava fixa em minha mãe, em se ela tinha conseguido manter o fogo aceso, em se o remédio eu tinha deixado aquela manhã tinha aliviado sua tosse. Eu não o vi assistindo da janela. A casa de campo estava escura quando eu cheguei, o que enviou um pico de medo através de meu coração. Minha mãe sempre mantinha uma vela acesa, um pequeno farol para me guiar para casa através da escuridão. Eu empurrei a porta, minhas mãos tremendo com mais do que frio, e a encontrei deitada na cama, seu rosto pálido como papel, sua respiração tão superficial eu tive que inclinar-me perto para detectá-la. Mamãe, eu sussurrei, caindo de joelhos ao lado dela. Mamãe, eu estou aqui. Eu trouxe sopa, caldo de galinha com vegetais. Cozinheira fez fresco hoje.
Você deve comer. Você deve manter sua força. Ela abriu seus olhos. E mesmo na escuridão eu podia ver o quanto eles tinham diminuído desde a última vez eu a vi. Minha Eleanor, ela respirou, e sua voz era como folhas secas farfalhando em um vento de outono. Minha doce garota, você não deveria estar aqui. Você será pega. Você perderá sua posição. Eu não serei pega. Eu a assegurei, embora as palavras parecessem mentiras em minha boca. E mesmo se eu fosse, não importaria. Nada importa senão você. Agora, por favor, tente comer. Eu acendi a vela com dedos tremendo e comecei a aquecer a sopa sobre as brasas moribundas do fogo. A casa de campo estava congelando, as paredes fazendo pouco para manter fora o frio do inverno. Eu adicionei o último da lenha e fiz uma nota mental para encontrar mais amanhã, embora eu não soubesse onde ou como. Minha mãe me observava mover-me pelo pequeno espaço com olhos que viam demais, olhos que tinham sempre visto direto através para meu coração. Você está exausto, ela disse. Eu posso ver isso em seu rosto. Você não pode continuar fazendo isso, Eleanor. Você vai ficar doente, e então o que será de qualquer de nós? Eu estarei bem, eu disse, trazendo a sopa para sua cabeceira e ajudando-a a sentar-se contra os finos travesseiros. Eu sou jovem e forte. Um pouco de sono perdido não me fará mal. Mas mesmo enquanto eu falava, eu sabia ela estava certa. A tensão estava me desgastando em maneiras eu não podia mais esconder. Minhas mãos tremiam constantemente. Havia cavidades escuras sob meus olhos que nenhuma quantidade de água fria podia apagar. Eu tinha quase desmaiado 2 vezes durante meus deveres aquela semana, me pegando contra batentes de porta e fingindo eu tinha meramente tropeçado. Não podia continuar. Algo teria que ceder. Eu simplesmente orei que algo não seria a vida de minha mãe ou minha posição na mansão. Eu a alimentava lentamente, persuadindo cada colherada além de seus lábios rachados, murmurando palavras de encorajamento que pareciam crescentemente ocas. Ela conseguiu talvez metade da tigela antes de virar seu rosto para longe, muito fraca para continuar. Eu coloquei a sopa de lado e peguei sua mão na minha, sentindo os ossos sob a pele que tinha se tornado parecida com papel e fina. Conte-me sobre a casa, ela disse, seus olhos fechando-se. Conte-me sobre as grandes festas e os belos vestidos. Conte-me sobre o Duque. Não há festas, eu disse suavemente. O Duque não entretém. Ele está em luto ainda, embora sua esposa tenha partido há 5 anos. Eles dizem ele a amava muito. 5 anos, minha mãe repetiu. Isso é muito tempo para lamentar. Eu suponho quando você perde a pessoa, você ama mais no mundo. Você não para de lamentar simplesmente porque o tempo passou. Minha mãe ficou quieta por um momento, e quando ela falou novamente, sua voz era mal audível. Prometa-me algo, Eleanor. Qualquer coisa. Prometa-me você não sacrificará a sua própria felicidade pela minha. Prometa-me que quando eu me for, você viverá. Realmente viverá. Você encontrará amor e alegria, e todas as coisas você merece. Você não passará sua vida em sombras. Lágrimas queimavam em meus olhos, mas eu as pisquei de volta. Eu recusei a chorar na frente dela. Recusei a adicionar o peso de meu luto aos seus próprios fardos. Você não vai a lugar nenhum, eu disse firmemente. A primavera virá, e o ar quente curará seus pulmões, e nós sentaremos no jardim e observaremos as flores desabrocharem juntas. Ela sorriu. Um fantasma do sorriso radiante eu lembrava de minha infância. Minha garota otimista, ela sussurrou. Você sempre acreditou em finais felizes. Eu fiquei até a vela ter queimado baixo, e minha mãe tinha adormecido em um sono inquieto. Então eu pressionei um beijo em sua testa, arrumei os cobertores mais apertadamente ao redor de seu corpo frágil e escorreguei de volta para a noite. Eu não vi a figura parada na sombra das árvores. Eu não sabia que ele tinha me seguido da mansão, tinha assistido pela janela, enquanto eu alimentava minha mãe sopa com mãos tremendo, tinha ouvido o murmúrio de nossas vozes,
embora não as palavras em si. Eu não sabia que o Duque de Ashford estava na escuridão congelante, com lágrimas escorrendo por seu rosto, seu coração se abrindo pela primeira vez em 5 anos, observando uma criada mostrar mais amor e devoção em uma única noite do que ele tinha testemunhado em todos os salões de baile e salas de estar da sociedade inglesa. Eu não sabia nada disso. Eu simplesmente caminhei de volta para a mansão com minha cabeça curvada e meu coração pesado. Subi as escadas dos criados para meu pequeno quarto sob os beirais e caí em minha cama estreita sem mesmo remover minhas botas. Eu sonhei com minha mãe como ela tinha sido quando eu era jovem, rindo e dançando e cheia de vida. Eu sonhei com dias quentes de primavera e jardins cheios de flores. E então, logo antes de acordar, eu sonhei com olhos de inverno e mãos fortes alcançando-me através da escuridão. E eu acordei com minhas bochechas molhadas com lágrimas eu não lembrava ter derramado. Na manhã seguinte, tudo estava diferente, embora eu não entendesse por que a princípio. Eu fui sobre meus deveres como de costume, esfregando e polindo e mantendo meus olhos abaixados. Mas eu não podia sacudir a sensação de ser observada, do olhar de alguém me seguindo pelos salões. 2 vezes eu me virei rapidamente, certa eu encontraria alguém parado atrás de mim. E 2 vezes eu encontrei apenas ar vazio. Foi a Sra. Blackwood quem primeiro me fez ciente que algo tinha mudado. A governanta era uma mulher alta, angular com cabelo cinza ferro e uma disposição para combinar. Ela tinha me detestado desde o momento eu cheguei em Ashford Manor, embora eu nunca tivesse sido capaz de determinar por quê. Talvez ela sentisse os segredos eu carregava. Talvez ela simplesmente desprezasse qualquer um que falhasse em se encolher suficientemente em sua presença. Qualquer que fosse a razão, ela aproveitava toda a oportunidade para me atribuir as tarefas mais difíceis, para criticar meu trabalho, para me lembrar de meu lugar na hierarquia da casa. Naquela manhã, ela me parou no corredor fora das cozinhas, seus lábios finos pressionados em sua linha costumeira de desaprovação. O Duque pediu que seus deveres sejam reduzidos, ela disse. E havia algo em sua voz eu nunca tinha ouvido antes, algo que poderia ter sido suspeita ou poderia ter sido medo. Você não deve mais esfregar pisos ou limpar as lareiras. Você vai se concentrar em empoeirar levemente e atender aos quartos de hóspedes. Eu a encarei, certa eu tinha ouvido mal. Eu peço seu perdão, senhora. Você me ouviu perfeitamente bem. Seus olhos se estreitaram. Eu não sei que jogo você está jogando, garota, ou que mentiras você tem contado para atrair a atenção do mestre, mas eu estarei te observando. Um passo em falso, uma dica de impropriedade, e você se encontrará nas ruas onde você pertence. Ela varreu para longe antes eu podia responder, deixando-me parada no corredor com meu coração batendo e minha mente correndo. O Duque tinha me notado. O Duque tinha intervindo em meu nome. Mas por quê? Que possível razão podia ele ter para se preocupar com a carga de trabalho de uma criada de quarto? Eu disse a mim mesma, significava nada. Talvez um dos outros criados tivesse reclamado que eu parecia indisposta. Talvez o Duque estivesse simplesmente em um humor generoso, se tal coisa fosse possível para um homem que parecia constitucionalmente incapaz de calor. Eu empurrei as questões de lado e foquei em meu trabalho, grata pelas tarefas mais leves, mesmo enquanto eu permanecia vigilante por qualquer sinal da vigilância prometida da Sra. Blackwood naquela noite. Algo ainda mais estranho ocorreu. Quando eu fui às cozinhas para coletar meu escasso jantar, cozinheira pressionou um embrulho de pano em minhas mãos junto com minha porção usual de pão e queijo. Extra do jantar esta noite, ela disse. Não exatamente encontrando meus olhos, parece envergonhada de deixar ir para o lixo. Eu abri o embrulho para encontrar uma generosa porção de frango assado, ainda quente, junto com batatas e cenouras, e uma pequena panela de molho. Era mais comida do que eu tinha visto em meses, mais do que eu podia possivelmente comer sozinha. Minhas mãos tremiam enquanto eu o apertava contra meu peito. Obrigada, eu sussurrei,
mas a cozinheira já tinha virado, ocupando-se com pratos que não precisavam de lavagem. Eu não questionei minha boa sorte. Eu não podia me dar ao luxo de questioná-la. Naquela noite, eu contrabandei a comida para a casa de campo de minha mãe e a observei comer mais do que ela tinha conseguido em semanas. Cor retornou às suas bochechas. Sua respiração parecia mais fácil. Ela até riu, um som fraco e rouco que era, no entanto, a coisa mais bonita que eu já tinha ouvido. Eleanor, ela disse olhando para mim com admiração. Onde você conseguiu tudo isso? A cozinha tinha extra. Eu disse o que não era inteiramente uma mentira. Eu acho que Deus está finalmente sorrindo para nós, mamãe. Ou talvez, ela disse suavemente, alguém mais está. Eu não entendi suas palavras então. Eu as entenderia tudo muito bem em breve. Os dias que se seguiram trouxeram mais pequenos milagres. Comida continuava aparecendo nas cozinhas, sempre com explicações razoáveis que de alguma forma nunca soavam bastante verdadeiras. Meus deveres permaneceram leves, apesar do óbvio descontentamento da Sra. Blackwood. E então, no quarto dia, um médico chegou à casa de campo de minha mãe. Eu não estava lá quando ele veio. Eu soube disso naquela noite quando eu cheguei para encontrar minha mãe sentada na cama com mais cor em seu rosto do que eu tinha visto em meses. Um médico veio. Ela me disse, seus olhos brilhantes com lágrimas. Ele disse. Ele tinha sido enviado por um benfeitor que desejava permanecer anônimo. Ele me examinou, deixou remédios e instruções, prometeu retornar na próxima semana. Eleanor, ele acredita eu posso recuperar. Ele acredita com cuidado e descanso e nutrição apropriados, meus pulmões podem curar. Eu caí de joelhos ao lado de sua cama e chorei. Grandes soluços ofegantes que sacudiram meu corpo inteiro, liberando todo o medo e desespero eu tinha estado segurando dentro por tanto tempo. Minha mãe acariciou meu cabelo com mãos que pareciam mais fortes do que elas tinham em meses, murmurando conforto e amor para a escuridão da casa de campo. Alguém está cuidando de nós, ela disse. Alguém com um coração gentil e espírito generoso. Eu levantei minha cabeça, limpando meus olhos com as costas de minha mão. Quem? Eu perguntei. Quem faria tal coisa? O sorriso de minha mãe era sabichão, quase misterioso. Eu tenho minhas suspeitas, ela disse. Mas talvez alguns presentes são melhor deixados inexaminados. Eu queria argumentar, a exigir respostas, mas exaustão me reivindicou antes eu podia formar as palavras. Eu adormeci aquela noite, encolhida no chão ao lado da cama de minha mãe, e pela primeira vez em mais tempo do que eu podia lembrar. Meus sonhos eram pacíficos. O mistério de nosso benfeitor consumiu meus pensamentos nos dias que se seguiram. Eu examinei toda a interação, todo olhar, toda palavra falada em minha presença, procurando por alguma pista para a identidade deste salvador anônimo. Mas não havia nada. A casa continuou como sempre tinha, os criados indo sobre seus deveres, o duque uma presença distante, raramente vislumbrada. Exceto eu, comecei a notar coisas eu nunca tinha notado antes. A maneira meu caminho parecia cruzar com os do Duque mais frequentemente do que a chance permitiria. A maneira seu olhar demorava em mim quando ele pensava eu não estava olhando. A maneira ele às vezes pausava em uma porta como se ele quisesse falar, mas não podia encontrar as palavras. Uma tarde, talvez uma semana depois da primeira visita do médico, eu estava espanando os livros na biblioteca quando o Duque entrou. Eu não o tinha esperado. A biblioteca era para estar vazia a esta hora, e eu tinha contado com a solitude para trabalhar através de meus pensamentos emaranhados. Quando eu ouvi a porta abrir, eu girei, meu coração saltando para minha garganta, e me encontrei face a face com Sebastian Ashford pela primeira vez desde meu emprego começou. Ele era mais alto do que eu lembrava, ou talvez eu tinha simplesmente nunca me permitido olhar propriamente. Seus ombros eram largos sob seu casaco impecavelmente talhado. Sua postura aquela de um homem acostumado a comandar a atenção sem exigi-la. Mas foram seus olhos que me pegaram,
Me seguraram, tornaram impossível desviar o olhar. Eles não eram frios como eu sempre tinha acreditado. Eles eram tristes, devastadoramente, dolorosamente tristes, com profundezas de dor que faziam meus próprios pesares parecerem pequenos por comparação. Perdoe-me. Eu gaguejei, caindo em uma reverência e fixando meu olhar no chão. Eu não percebi você estaria requerendo à biblioteca sua graça. Eu partirei imediatamente. Fique. A palavra era suave, quase hesitante, totalmente diferente do tom comandante eu teria esperado de um duque. Eu permaneci congelada em minha reverência, incerta se eu tinha ouvido corretamente. Por favor, ele acrescentou, e havia algo em sua voz que fez meu peito apertar. Eu não desejaria interromper seu trabalho. Eu me endireitei lentamente, ainda não ousando encontrar seus olhos. Meu trabalho pode esperar, sua graça. A biblioteca é sua, como é tudo o mais nesta casa, ele disse. E eu detectei uma nota de amargura em seu tom. Contudo, eu me encontro uma estranha em minha própria casa, cercada por pessoas que se espalham como pássaros assustados sempre que eu apareço. Ele moveu-se para a janela, suas costas para mim, e olhou para o céu cinzento de inverno. Eu deveria ter partido então. Protocolo exigia isso. Uma criada não permanecia em um quarto sozinha com seu mestre, não engajava em conversação que não era estritamente necessária, mas algo me segurava no lugar, algum fio invisível conectando sua tristeza à minha própria. Eles não se espalham de medo, sua graça, eu me ouvi dizer. Eles se espalham de respeito e talvez de incerteza sobre como oferecer conforto a um homem que parece determinado a recusá-lo. Ele se virou bruscamente e eu percebi com horror o que eu tinha feito. Eu tinha falado com o Duque como uma igual, tinha oferecido uma opinião onde nenhuma foi pedida, tinha violado toda a regra de minha estação. Eu me preparei para a raiva, para a demissão, para a fúria fria que certamente esperava tal impertinência. Em vez disso, ele riu. Era um som enferrujado, como se sua voz tivesse esquecido como o riso funcionava, mas era inconfundivelmente genuíno. Você é muito direta para uma criada de quarto, ele disse, e havia algo quase como calor em seus olhos de inverno. Perdoe-me, sua graça. Eu falei fora de hora. Eu me retirarei agora. Eu me movi em direção à porta, minhas bochechas queimando de vergonha. Mas sua voz me parou antes eu podia escapar. Qual é seu nome? Eleanor, sua graça. Eleanor Whitmore. Eleanor, ele repetiu. E meu nome em sua boca soava como uma pergunta e uma resposta tudo de uma vez. Há quanto tempo você está em meu serviço, Eleanor? 2 anos, sua graça. 2 anos, ele balançou a cabeça lentamente. E em todo esse tempo, eu não acredito nós jamais falamos. Não é costumeiro para criados falar com seus mestres, sua graça, a menos que sejam falados. E contudo você me falou agora mesmo. Bastante eloquentemente, se eu puder dizer. Eu não sabia como responder a isso, então eu permaneci em silêncio, meus olhos fixos em um ponto em algum lugar além de seu ombro esquerdo. Diga-me, Eleanor Whitmore, ele disse, movendo-se mais perto. Sua voz tinha baixado, tornado-se quase íntima, e eu senti meu coração começar a acelerar de uma maneira que nada tinha a ver com medo. O que você pensa quando você espanar estes livros? Que pensamentos ocupam aquela mente ocupada sua? Eu penso em meus deveres, sua graça. Eu penso em desempenhá-los bem. Eu não acredito isso seja inteiramente verdade. Ele estava mais perto agora, perto o suficiente que eu podia cheirar o sândalo de sua colônia, ver as fracas linhas nos cantos de seus olhos, sentir o calor irradiando de seu corpo. Eu dei um passo para trás, meu quadril conectando com a borda de uma mesa de leitura. O que você quer de mim? Eu perguntei, e minha voz saiu como mal mais que um sussurro. Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando meu rosto com uma intensidade que me fazia sentir totalmente exposta. Então ele deu um passo para trás e a tensão entre nós mudou para algo que parecia quase perda. Nada.
Ele disse quietamente. Eu quero nada de você que você não esteja disposta a dar. Por favor, retorne ao seu trabalho e me perdoe por te perturbar. Ele deixou a biblioteca sem olhar para trás. E eu estava entre os livros empoeirados, com meu coração batendo e minha mente em caos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer e por que eu sentia como se meu mundo inteiro tivesse inclinado em seu eixo. Naquela noite, quando eu visitei minha mãe, eu contei a ela sobre o encontro na biblioteca. Ela ouviu sem interromper, seus olhos nunca deixando meu rosto. E quando eu terminei, ela ficou quieta por um longo tempo. Você sabe quem é seu benfeitor agora? Ela finalmente perguntou. Eu balancei minha cabeça. Embora mesmo enquanto eu fazia, peças estavam começando a se encaixar. Os deveres reduzidos, a comida extra, o médico, a maneira o Duque olhava para mim, como se ele estivesse procurando por algo ele tinha perdido. Eu acho você sabe, minha mãe disse gentilmente. Eu acho você tem sabido por dias, mas tem tido medo de admitir isso. É impossível, eu sussurrei. Um duque não se preocupa com os problemas de uma criada de quarto. Um duque não envia médicos para cuidar de criadas mães doentes. Um homem pode, minha mãe replicou, independentemente de seu título. E o que tal homem iria querer em troca? Talvez nada mais do que o que ele já recebeu. A chance de fazer algo bom, a chance de sentir algo diferente de luto. Eu pensei em Sebastian Ashford parado na janela da biblioteca, sua voz rachada de solidão, seus olhos cheios de uma tristeza que espelhava a minha própria. Eu pensei no riso enferrujado que parecia surpreendê-lo tanto quanto me surpreendeu. Eu pensei na maneira ele tinha recuado quando eu perguntei o que ele queria, como se minha pergunta o tivesse ferido. Eu não posso amá-lo, eu disse, embora minha mãe não tivesse perguntado. Mesmo se ele fosse o um, mesmo se ele tem sido meu benfeitor secreto todo este tempo, eu não posso me permitir sentir nada por ele. A lacuna entre nós é muito larga. A sociedade nunca permitiria isso. Eu seria arruinada e ele seria desgraçado, e no final nós seríamos ambos destruídos. Minha mãe pegou minha mão na dela, seu aperto surpreendentemente forte. Elelanar, ela disse, ouça-me cuidadosamente. Eu tenho passado minha vida inteira sendo prática, sendo cautelosa, fazendo o que era esperado, e nunca alcançando por nada mais. E onde isso me levou? Uma casa de campo fria, um corpo falhando, uma filha que trabalha a si mesma até a exaustão para me manter viva. Eu não me arrependo das escolhas eu fiz, porque elas me deram você, e você é a maior alegria de minha existência. Mas eu não quero essa vida para você. Eu quero você a alcançar. Eu quero você a esperar. Eu quero você a acreditar que você merece mais do que sombras e sobrevivência. Não é sobre o que eu mereço, eu disse. É sobre o que é possível. Ela sorriu e, por um momento, eu vi a jovem mulher, ela tinha uma vez sido cheia de sonhos e determinação. Tudo é impossível, ela disse, até não ser. Eu não dormi aquela noite. Eu deitei em minha cama estreita sob os beirais e encarei o teto, virando as palavras de minha mãe em minha mente. Ela estava errada, é claro. Esperança era um luxo, eu não podia me dar ao luxo. Mas mesmo enquanto eu repetia isso para mim mesma, como uma oração, alguma parte traiçoeira de meu coração sussurrou que talvez, apenas talvez, ela estava certa. As próximas poucas semanas trouxeram mudanças eu não podia ter antecipado. Meus deveres mudaram novamente, desta vez para tarefas que me trouxeram para mais próxima proximidade com o Duque. Eu fui designada a espanar seu estudo, a trazer seu chá da tarde, a cuidar do fogo na biblioteca onde ele passava suas noites lendo. A senhora Blackwood observava estes desenvolvimentos com fúria mal disfarçada, suas suspeitas cristalizando-se em certeza que algo impróprio estava ocorrendo. Mas não havia nada ela podia apontar, nenhuma evidência de irregularidade. O Duque me tratou com infalível polidez.
Eu mantinha perfeito decoro. Se houvesse correntes subterrâneas sob nossas interações cuidadosas, elas permaneciam invisíveis para todos menos os dois de nós. E ainda eu não podia negar que algo estava se construindo entre nós. Algo tão inevitável quanto a maré. Nossas conversas cresceram mais longas, mais pessoais. Ele perguntou sobre minha infância, minha educação, meus sonhos para o futuro. Eu me encontrei contando a ele coisas eu nunca tinha contado a ninguém. Segredos eu tinha mantido trancados por anos. E em troca, ele compartilhou sua própria dor, sua própria culpa. O peso do luto ele carregava como correntes ao redor de seu coração. Eu aprendi sobre Charlotte, sua falecida esposa. Ele a tinha amado, sim, mas o deles tinha sido um casamento arranjado, afeto nascido do dever em vez de paixão. Ela tinha sido gentil, apropriada, tudo que uma duquesa deveria ser. Mas tinha havido uma distância entre eles, ele nunca podia transpor. Uma solidão fundamental que nenhum dos dois podia bastante superar. Quando ela morreu, ele tinha lamentado não apenas a perda de sua esposa, mas a perda da vida eles poderiam ter construído, os filhos eles poderiam ter criado, o amor eles poderiam ter encontrado se apenas eles tivessem tido mais tempo. Ela merecia melhor. Ele me disse uma noite enquanto nós sentávamos na biblioteca, o fogo crepitando entre nós. Ela merecia alguém que a amasse completamente sem reservas. Eu tentei. Deus sabe eu tentei, mas eu nunca consegui isso. Você era jovem, eu disse suavemente. Casamentos de arranjo são raramente casamentos de amor. Isso não te faz um vilão. Não faz? Ele perguntou, e seus olhos estavam assombrados. Ela morreu tentando me dar um herdeiro, Eleanor. Ela morreu em dor e medo, e eu podia fazer nada para salvá-la. Eu não podia nem dar a ela o conforto de saber seu filho sobreviveria. Que tipo de homem falha tão totalmente em seu dever mais básico? Um homem humano, eu repliquei. Um homem que carrega mais culpa do que ele merece. Ele olhou para mim, então, com algo em seu olhar que fez minha respiração prender. Você fala comigo como ninguém mais faz, ele disse. Você não lisonjeia ou bajula, ou me diz o que você pensa e eu desejo ouvir. Você fala a verdade mesmo quando é desconfortável. Por quê? Porque eu acredito você teve mentiras suficientes para durar uma vida, sua graça. E porque eu acredito que em algum lugar sob o luto e a culpa, há um homem que vale a pena conhecer. Um homem que envia médicos a mulheres doentes ele nunca conheceu. Quem alivia os fardos de criados sobrecarregados. Quem fica em jardins congelados à meia-noite chorando pela devoção de uma criada à sua mãe. Seu rosto ficou imóvel. Você sabe, eu suspeitava, você acabou de confirmar isso. Ele se levantou de sua cadeira e moveu-se para a janela, suas costas rígidas com tensão. Eu não deveria ter te seguido aquela noite, ele disse. Foi uma invasão de sua privacidade, uma violação da confiança entre mestre e criado. Eu não tenho desculpa, exceto que eu estava curioso e solitário, e você é a primeira pessoa nesta casa que tem parecido totalmente viva para mim em 5 anos. Eu o juntei à janela, parada perto o suficiente para sentir o calor de seu corpo, mas não exatamente tocando. Por que você chorou? Eu perguntei. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, em uma voz grossa com emoção, ele disse, porque eu vi algo bonito. Porque eu vi uma jovem mulher dando tudo ela tinha por alguém ela amava, pedindo nada em troca, esperando nada. Porque eu vi devoção real, sacrifício real, e eu percebi eu nunca tinha testemunhado nada como isso antes. Não em todas as grandes casas eu tenho visitado. Não em todos os bares da sociedade eu tenho frequentado. Não em todos os casamentos eu tenho observado. Eu te vi, Eleanor, e algo em mim se abriu. Lágrimas escorriam por meu rosto, embora eu não pudesse ter dito quando elas começaram. Eu não sabia você estava observando. Eu sussurrei. Eu sei isso é precisamente o ponto. Você não estava atuando.
Você estava simplesmente sendo quem você é. E quem você é extraordinário. Eu sou uma criada de quarto, eu disse. Eu sou ninguém. Ele se virou para me encarar e em seus olhos eu vi algo que me aterrorizou mais do que qualquer coisa eu já tinha encontrado. Eu vi a esperança. Você não é ninguém, se disse. Ninguém, ele disse. Você é Eleanor Whitmore e você é a primeira pessoa em 5 anos que me fez querer acordar de manhã. Sua graça, eu comecei, mas ele balançou a cabeça. Sebastian, quando nós estamos sozinhos, quando é apenas os dois de nós, por favor me chame Sebastian. Os suspiros que saudaram essa declaração eram audíveis por todo o salão, mas Sebastian não pareceu ouvi-los. Seus olhos permaneceram fixos em meu rosto, esperando por minha resposta. Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia o que fazer. Tudo estava acontecendo muito rápido, muito publicamente, muito impossivelmente. E ainda, parada lá no grande salão com toda a casa observando, eu sentia algo mudar dentro de mim. O medo que tinha sido meu companheiro constante começou a afrouxar seu aperto. As barreiras eu tinha construído ao redor de meu coração começaram a desmoronar. Sebastian, eu disse, e seu nome provou como liberdade em minha língua. Ele sorriu então, o primeiro sorriso real eu já tinha visto em seu rosto. Isso o transformou inteiramente, afastando as sombras e revelando o homem por baixo. Eleanor, ele disse, eu tenho algo importante para te perguntar, mas primeiro eu acredito nós deveríamos esvaziar o quarto. Os criados se espalharam como folhas diante de um vento, arrastando a chocada Sra. Blackwood com eles. Em momentos, Sebastian e eu estávamos sozinhos no vasto salão, o silêncio pressionando ao redor de nós como uma presença física. Eu sinto muito, ele disse novamente, movendo-se mais perto. Eu lidei com isso mal. Eu deveria ter falado com você privadamente antes de fazer tal exibição pública. Mas quando eu vi as acusações da senhora Blackwood, quando eu percebi ela pretendia te destruir, eu não podia ficar em silêncio. Você me salvou, eu disse. Novamente, eu salvei a mim mesmo tanto quanto você. Estas últimas semanas, Eleanor, tem sido a coisa mais próxima da felicidade que eu tenho conhecido em 5 anos. O pensamento de te perder, de te observar ser expulsa por causa de minha covardia, era insuportável. O que acontece agora? Eu perguntei. Isso depende de você. Ele pegou minhas mãos nas suas e seu toque era quente e forte e impossivelmente gentil. Eu sei o mundo não fará isso fácil. Eu sei haverá escândalo e fofoca e condenação. Mas eu acho que eu me importo muito pouco com a opinião do mundo mais. A única opinião que importa para mim é a sua. Sebastian, eu não posso ser sua amante. Eu não vou. Eu não estou te pedindo para ser minha amante, ele disse. Eu estou te pedindo para ser minha esposa. A palavra pairou no ar entre nós. Impossível e intoxicante. Isso não pode ser, eu sussurrei. Duques não casam com criadas de quarto. Este duque faz, ele disse. Este duque casará com quem ele quiser. E o que o agrada é você. Sua coragem, sua devoção, sua honestidade, seu coração. Eu quero tudo isso, Eleanor, pelo resto de minha vida. Sua família te deserdará. Eu não tenho família mais. Meus pais estão mortos. Minha esposa está morta. Meu filho nunca respirou. Você e sua mãe são mais família para mim do que qualquer um eu compartilho sangue com. A sociedade te evitará. Então nós construiremos nossa própria sociedade, uma baseada em amor em vez de linhagem. Eu estava chorando novamente, lágrimas escorrendo pelo meu rosto em um rio sem fim. Você mal me conhece, eu disse. Eu sei o suficiente. Eu sei que você andaria através do fogo pelas pessoas você ama. Eu sei que você enfrenta cada dia com coragem mesmo quando você está aterrorizada. Eu sei que você tem estado sozinha por muito tempo, carregando fardos. Ninguém deveria ter que carregar por si mesmos.
E eu sei que eu quero passar o resto de minha vida garantindo você nunca terá que estar sozinha novamente. Ele soltou uma de minhas mãos e alcançou em seu bolso, retirando um anel que cintilava na luz da tarde. Era uma banda simples, ouro com uma única safira que parecia brilhar com fogo interior. Este era de minha avó, ele disse. Ela era uma mulher formidável que escandalizou a sociedade casando com um homem abaixo de sua estação. Eles se amaram até o dia eles morreram. Eu seria honrado se você o usasse. Eu encarei o anel, então seu rosto, e então o anel novamente. Isso é loucura, eu disse. As melhores coisas geralmente são. Sua casa se revoltará. Então eu contratarei uma nova casa. A elite nunca me aceitará. A elite pode ir para o diabo. Uma risada me escapou, surpreendendo-nos a ambos. Ela borbulhou de algum lugar profundo dentro, carregando com ela todo o medo e tensão e esperança impossível que tinha estado se construindo por semanas. Sebastian riu também, e o som encheu o grande salão, ecoando das paredes antigas e transformando o espaço frio, formal, em algo quase quente. Isso é um sim? Ele perguntou. Eu olhei para ele, este homem complicado, em luto, generoso que tinha me visto em meu mais desesperado e me amado de qualquer forma. Eu pensei nas palavras de minha mãe sobre alcançar, sobre acreditar, eu merecia mais do que sombras. Eu pensei em todas as regras eu tinha seguido minha vida inteira, todas as barreiras eu tinha aceitado como imutáveis, todos os sonhos eu tinha descartado como impossíveis. E então eu pensei em passar o resto de minha vida ao lado dele, acordando para seu rosto cada manhã, construindo algo novo e bonito dos destroços de nossos pesares separados. Sim, eu disse. Sim, é. Ele deslizou o anel em meu dedo, e ele encaixou como se ele tivesse sido feito para mim. Então ele me puxou para seus braços e me segurou perto, seu coração batendo contra o meu, seu fôlego quente em meu cabelo. Eu deveria te avisar, ele murmurou. Eu não sou um homem fácil de amar. Eu sou teimoso e taciturno e propenso a longos silêncios. Eu tenho sido acusado de ser frio. Embora eu suspeite isso, era simplesmente luto mascarando-se como indiferença. Haverá dias quando eu sou difícil de alcançar, dias quando o peso do passado ameaça me puxar para baixo. Eu não sou fácil também, eu repliquei. Eu sou orgulhosa e independente e desacostumada a aceitar ajuda. Eu tenho passado tanto tempo cuidando de outros que eu tenho esquecido como deixar qualquer um cuidar de mim. E eu venho com uma mãe quem eu deveria te avisar é ainda mais teimosa do que eu sou. Ele riu novamente. Aquele som enferrujado maravilhoso que parecia ficar mais suave cada vez eu o ouvia. Eu anseio por conhecê-la propriamente, ele disse. Eu suspeito nós nos daremos famosamente. Ela já te aprova, eu disse. Ela me disse semanas atrás que você me amava. Sua mãe é uma mulher sábia. Ela é. Ela também vai ser insuportavelmente presunçosa sobre estar certa. Um pequeno preço a pagar. Nós ficamos lá por muito tempo, segurando um ao outro na luz desvanecendo da tarde. Fora, eu podia ouvir os sons da casa retornando ao normal, o burburinho e o bate-papo de criados indo sobre seus deveres. Dentro, tudo tinha mudado. Quando nós lhes contamos? Eu perguntei. Amanhã, Sebastian disse. Esta noite eu quero você para mim. Esta noite nós celebramos. Amanhã nós começamos o trabalho de construir nossa nova vida e o escândalo. Ele encolheu os ombros, um gesto tão casual e não ducal que eu tive que sorrir. Deixem-os falar. Deixem-os sussurrar e fofocar e agarrar suas pérolas em horror. Em 6 meses haverá um novo escândalo para ocupar a atenção deles. Em 1 ano nós seremos notícia velha. E em 10 anos, quando nós estamos ainda delirantemente felizes, e eles estão todos presos em seus casamentos sem amor da sociedade. Eles se perguntarão como nós sabíamos algo, eles nunca aprenderam. E o que é isso? Eu perguntei. Que o amor vale mais do que a aprovação.
que a felicidade vale mais do que a propriedade, que uma vida vivida plenamente vale todos os riscos ela requer. Eu alcancei e toquei seu rosto, traçando as linhas de sua mandíbula, a curva de sua bochecha, as linhas de preocupação nos cantos de seus olhos. Você realmente acredita nisso? Eu disse. Eu não acreditava. Ele admitiu. Não até você. Mas te observando nestas últimas semanas, vendo os extremos, você iria para pelas pessoas você ama, tem me ensinado mais sobre coragem do que uma vida inteira de privilégios jamais poderia. Você me mostrou o que realmente importa, Eleanor. Você me mostrou que o amor não é uma fraqueza a ser guardada contra, mas uma força a ser abraçada. Eu o beijei então, parada no grande salão de Ashford Manor, a futura duquesa nos braços do duque. Era um beijo que provava de lágrimas e esperança, e promessa de fins e começos de todas as coisas impossíveis que tinham de alguma forma se tornado possíveis. Quando nós finalmente nos separamos, ambos nós respirando pesado, Sebastian sorriu para mim com tal ternura que meu coração doía. Venha, ele disse. Deixe-nos ir dizer à sua mãe que ela estava certa. A caminhada para a casa de campo de minha mãe sentiu-se diferente do que todas as vezes eu a tinha feito antes. Eu não estava me esgueirando agora, não me escondendo, não carregando medo como um peso ao redor de meu pescoço. Sebastian caminhava ao meu lado, sua mão quente na minha, e a noite de inverno parecia quase gentil, o ar frio fresco em vez de mordaz. Minha mãe estava sentada quando nós chegamos, lendo a luz de vela, mais forte do que ela tinha estado em meses. Ela olhou para cima enquanto nós entramos, e seus olhos foram imediatamente para nossas mãos unidas, então para o anel em meu dedo, então para meu rosto. Bem, ela disse com um sorriso que não continha surpresa alguma. Já é tempo. Sebastian riu e soltou minha mão para pegar a dela em vez disso, curvando-se sobre ela com graça cortês. Senhora Whitmore, ele disse, eu sou Sebastian Ashford. Eu vim pedir sua bênção para casar com sua filha. Você já a pediu? Minha mãe apontou. Verdade, mas eu acho que eu valorizo sua boa opinião também. Você criou uma mulher extraordinária. Eu não desejaria começar nossa nova vida juntos com qualquer ressentimento entre nós. Minha mãe o estudou por um longo momento. Seus olhos afiados, apesar de seu estado enfraquecido. Você sabe, o mundo tentará destruir isso. Ela disse, a aristocracia não acolhe bem intrusos. Eles tornarão a vida de Eleanor difícil. Eles tornarão a sua difícil também. Eu sei, Sebastian disse. Eu não me importo. E quando você tiver filhos, você se importará então quando a sociedade virar as costas para seus filhos e filhas porque a mãe deles era uma criada de quarto? Então a sociedade será a mais pobre por isso. Meus filhos serão criados para valorizar caráter sobre posição, amor sobre propriedade, gentileza sobre crueldade. Eles herdarão meu título e minhas propriedades, sim, mas mais importante, eles herdarão a coragem de sua mãe e a sabedoria de sua avó. Eu considero isso um belo legado. O rosto de minha mãe suavizou. Ela olhou para mim, então de volta para Sebastian, então para mim novamente. Ele servirá, ela disse finalmente. Mas ele fala demais. Eu explodi em risadas, e Sebastian se juntou a mim, e mesmo os lábios de minha mãe se contraíram com diversão suprimida. O resto da noite passou em um borrão de conversação e planejamento e celebração tranquila. Sebastian produziu uma garrafa de vinho de algum lugar, e nós brindamos ao futuro, à saúde, ao amor, a todas as coisas impossíveis que nos tinham trazido a este momento. Minha mãe contou histórias de minha infância, contos embaraçosos que me fizeram corar e fizeram Sebastian rir. Sebastian contou histórias de sua própria juventude, revelando uma veia travessa eu não tinha suspeitado. E eu sentei entre eles, as duas pessoas eu amava mais no mundo, sentindo pela primeira vez em minha vida que eu tinha encontrado meu lugar. Quando a hora ficou tarde
e os olhos de minha mãe começaram a cair com fadiga, Sebastian se levantou e me ofereceu sua mão. Nós deveríamos deixá-la descansar, ele disse, e nós deveríamos retornar à mansão antes que alguém comece a se perguntar onde nós fomos. Eles já sabem, eu apontei. Depois de seu discurso no grande salão, não há uma alma naquela casa quem não sabe exatamente o que está acontecendo. Verdade, mas nós deveríamos manter pelo menos uma pretensão de propriedade até o anúncio ser feito. Isso tornará a transição mais fácil para a equipe. Sempre pensando nos outros, minha mãe murmurou, seus olhos já meio fechados. Eu sabia eu gostava dele. Eu beijei sua testa e prometi retornar na manhã. Então Sebastian e eu caminhamos de volta através da escuridão, mão na mão, em direção às janelas brilhantes de Ashford Manor e à nova vida que nos esperava lá. O anúncio veio no dia seguinte, e a reação foi tudo nós tínhamos antecipado e mais. Os criados estavam divididos entre choque, ceticismo e, em alguns casos, alegria genuína. A pequena nobreza local, quando a palavra inevitavelmente se espalhou, variou de escandalizada a desdenhosa a relutantemente impressionada. Cartas chegaram de Londres, de parentes distantes de Sebastian e conhecidos sociais, variando em tom de isoladamente polido a abertamente hostil. Alguns o parabenizaram, mas o avisaram das consequências de sua escolha. Um ou dois ameaçaram cortar laços inteiramente. Sebastian leu todos eles, respondeu a nenhum e jogou o pior deles no fogo com evidente satisfação. Por minha parte, eu achei o ajuste mais difícil do que eu tinha antecipado. Eu não era mais uma criada, mas eu não me sentia ainda como uma senhora. Eu me movia pelos salões de Ashford Manor como um fantasma, incerta de meu lugar, insegura como interagir com as pessoas quem tinham tão recentemente sido meus colegas de trabalho. Alguns deles me ressentiam, e eu não podia culpá-los. Outros pareciam genuinamente satisfeitos por minha elevação. A maioria caiu em algum lugar no meio, tratando-me com a polidez cuidadosa, reserva para animais imprevisíveis. Sebastian notou meu desconforto, é claro. Ele notou tudo. Uma noite, talvez uma semana depois de nosso noivado, ele me encontrou sentada sozinha na biblioteca, olhando para o fogo com olhos que não viam. Diga-me, ele disse acomodando-se na cadeira ao lado da minha. Não é nada, Eleanor. Ele estendeu a mão e pegou minha mão. Nós concordamos em ser honestos um com o outro, lembra? Não mais esconder. Não mais fingir tudo está bem quando não está. Eu suspirei. Eu sinto como eu não pertenço a lugar nenhum. Eu não sou uma criada mais, mas eu não sou uma senhora também. Eu não sei como falar com estas pessoas, como vestir, como me comportar. Eu passei minha vida inteira aprendendo um conjunto de regras, e agora todas essas regras são inúteis. Elas não são inúteis, Sebastian disse. Elas te ensinaram compaixão e trabalho duro e humildade. Essas qualidades te servirão muito melhor como uma duquesa do que qualquer conhecimento de etiqueta ou moda. Mas a sociedade não verá isso dessa maneira. Eles verão uma criada de quarto brincando de vestir, fingindo ser algo ela não é. Então a sociedade é cega. E desde quando nós nos importamos o que a sociedade pensa? Eu ri apesar de mim mesma. Eu estou começando a pensar, você é um revolucionário no coração. Sua graça. Talvez eu seja. Seus olhos cintilaram com malícia. Talvez isso seja porque eu me apaixonei por você. Você me lembrou que as velhas regras não são sagradas, que nós podemos construir algo novo se nós somos corajosos o suficiente para tentar. Eu olhei para baixo para nossas mãos unidas, sua mente forte e aristocrática, ainda carregando os calos de uma vida inteira de trabalho. Nós somos muito diferentes, eu disse. Sim, e isso é precisamente porque nós nos complementamos tão bem. Ele levantou minha mão para seus lábios e a beijou, um gesto tão terno que lágrimas saltaram aos meus olhos. Eu tenho uma ideia, ele disse, sobre a casa, sobre te ajudar a encontrar seu lugar.
Eu estou ouvindo. Eu gostaria você assumisse a gerência da equipe. Não como governanta, isso seria insultante para sua posição. Mas como senhora da casa, você conhece estas pessoas. Você entende o trabalho deles, suas lutas, suas necessidades. Quem melhor para liderá-los do que alguém que tem andado em seus sapatos? Eles me ressentirão. Alguns o farão a princípio, mas você tem um dom para ver pessoas, Eleanor, para entendê-las. Use esse dom. Mostre a eles que você não esqueceu de onde você veio, que você valoriza as contribuições deles, que você lutará pelo bem-estar deles. Eles vão se convencer. E se eles não o fizerem, então nós contrataremos nova equipe. Mas eu não penso que isso chegará a isso. Eu acho você subestima sua própria capacidade de inspirar lealdade. Eu considerei suas palavras. Era um risco, certamente, mas quando eu tinha alguma vez tido medo de risco? Muito bem, eu disse, eu tentarei. Seu sorriso era radiante. Isso é tudo que eu peço. Os meses de inverno passaram em um turbilhão de preparação e ajuste. Eu me lancei em meu novo papel com determinação, encontrando-me com cada membro da equipe individualmente, aprendendo seus nomes e histórias e preocupações. Eu fiz mudanças onde mudanças eram necessárias, melhorando condições para os criados de baixo escalão, garantindo salários justos e horas razoáveis, criando sistemas que impediriam qualquer um de ser trabalhado até a exaustão como eu tinha sido. Eu encontrei resistência, é claro. Alguns dos funcionários mais antigos, particularmente aqueles que tinham sido leais à Sra. Blackwood, recusaram-se a aceitar minha autoridade. Mas lentamente, gradualmente, a maré começou a virar. Pessoas viram que eu era sincera, que eu verdadeiramente me importava com o bem-estar deles. Eles começaram a confiar em mim, e conforme a confiança deles cresceu, assim também minha confiança. Minha mãe se mudou para Ashford Manor por insistência de Sebastian, ocupando uma suíte de quartos perto dos jardins onde ela podia observar as flores desabrocharem quando a primavera chegasse. O médico continuou suas visitas e a saúde dela continuou a melhorar, até que em fevereiro ela estava forte o suficiente para caminhar pelos terrenos sem assistência, maravilhando-se com a grandeza de um mundo ela nunca tinha esperado habitar. Eu lembro de encontrá-la uma tarde no Jardim de Rosas, embrulhada em um manto forrado de pele. Sebastian tinha dado a ela, seu rosto levantado para o fraco sol de inverno. Eu nunca sonhei, ela disse quando ela me viu aproximar. Nem eu. Ela pegou minha mão e a segurou firmemente. Você merece isso, ela disse. Cada pedacinho disso. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Eu estou tentando. Eu admiti alguns dias são mais difíceis do que outros. Claro que são. Você está reescrevendo a história de sua vida, Eleanor. Isso não é trabalho fácil, mas você está fazendo isso. E eu estou tão orgulhosa de você, eu poderia explodir. Eu inclinei minha cabeça em seu ombro, respirando o familiar cheiro de lavanda e lã. Eu não poderia ter feito nada disso sem você, eu disse. Bobagem. Você teria encontrado um caminho. Você sempre encontra um caminho. Ela pausou. Mas eu estou feliz. Eu estou aqui para ver isso. O período de noivado durou 3 meses, mais longo do que Sebastian teria preferido, mas necessário para permitir as formalidades sociais que mesmo nós não podíamos inteiramente escapar. Anúncios foram feitos, convites foram enviados, vestidos foram ajustados e reajustados enquanto eu tentava me transformar de criada de quarto à duquesa. O casamento aconteceu em uma manhã amena de março. As primeiras insinuações de primavera visíveis nas árvores brotando e nas primeiras flores empurrando através do chão. Era um pequeno evento, deliberadamente assim. Nós convidamos apenas aqueles quem tinham nos mostrado apoio genuíno, aqueles cuja amizade nós valorizávamos e cujo julgamento nós respeitávamos. O resto da sociedade podia ler sobre isso nos jornais. Eu usei seda branca, simples e elegante, com um longo véu que tinha pertencido à mãe de Sebastian. Minha própria mãe me levou pelo corredor.
Seus braços firmes, apesar de sua recente doença, seus olhos brilhantes com lágrimas. Ela não se incomodou em esconder. Sebastian esperou no altar, vestido em seu melhor casaco, olhando para mim como se eu fosse a coisa mais preciosa que ele já tinha visto. A cerimônia em si passou em um borrão. Eu lembro de dizer os votos, significando cada palavra com um fervor que me surpreendeu. Eu lembro do peso do anel em meu dedo, diferente do anel de noivado, mas igualmente significativo. Eu lembro do beijo de Sebastian, gentil e promissor, enquanto o vigário nos pronunciava marido e mulher. Mas o que eu lembro mais claramente é o momento depois quando nós nos viramos para encarar nossa pequena reunião de convidados. E eu peguei o olho de minha mãe. Ela estava sorrindo, um sorriso de pura, descomplicada alegria. E naquele momento, eu senti o peso total de tudo nós tínhamos superado. Os anos de luta, as noites de medo, as probabilidades impossíveis que tinham de alguma forma se curvado a seu nosso favor. Nós tínhamos conseguido. Contra todas as expectativas, contra toda a razão, nós tínhamos conseguido. Os meses que se seguiram ao nosso casamento foram os mais felizes de minha vida. Sebastian e eu nos acomodamos em um ritmo, aprendendo a paisagem dos corações um do outro, construindo uma parceria que era mais forte por todos os obstáculos nós tínhamos enfrentado. Nós discutimos, é claro, duas pessoas podem compartilhar uma vida sem desacordo. Mas nossos argumentos eram do tipo produtivo, do tipo que levava ao entendimento em vez de ressentimento. Eu assumi meus deveres como duquesa com mais facilidade do que eu tinha esperado. A equipe, uma vez cética, tornou-se genuinamente leal conforme eles viram as mudanças eu implementei. Os inquilinos locais também responderam aos meus esforços para melhorar suas condições de vida. Eu visitei os doentes, organizei distribuições de comida durante tempos difíceis, estabeleci uma escola para as crianças da propriedade que acolhia tanto meninos quanto meninas. Sebastian observou estes esforços com orgulho, me apoiando em todo empreendimento, nunca uma vez sugerindo que eu estava excedendo minha posição. E a sociedade? Eu perguntei a ele uma noite enquanto nós sentávamos juntos na biblioteca que tinha se tornado nosso santuário. Você não está preocupado que meu trabalho de caridade será visto como comum? Ele riu. Minha querida esposa, eu parei de me preocupar com a opinião da sociedade no momento eu te segui através da escuridão e vi quem você realmente é. Deixem-os pensar o que eles quiserem. Nós sabemos a verdade. E qual é a verdade? Que você é a mais fina duquesa esta propriedade já teve. Que você está mudando vidas, fazendo diferenças que durarão mais do que nós dois. Que eu era o homem mais sortudo na Inglaterra quando você concordou em casar comigo. Eu estendi a mão e peguei a mão dele, maravilhando-me, como eu frequentemente fazia com o caminho improvável que nos tinha unido. Eu era a sortuda, eu disse. Você me salvou quando eu não tinha nada. Não. Ele balançou a cabeça firmemente. Você salvou a si mesma. Você manteve sua mãe viva através de pura determinação. Você manteve sua dignidade e integridade em circunstâncias que teriam quebrado a maioria das pessoas. Tudo eu fiz foi te ver. Tudo eu fiz foi reconhecer o tesouro que estava escondido à vista de todos. Ainda assim, eu disse, sem você, nós teríamos perdido tudo. E sem você, eu teria continuado a existir como um homem oco, passando pelos movimentos da vida sem nunca realmente viver. Os olhos de Sebastian estavam sérios agora, intensos. Você me acordou, Eleanor. Você me lembrou que havia alegria a ser encontrada neste mundo, que o luto não tem que ser permanente, que é possível amar novamente após a perda. Isso não é uma coisa pequena. Eu me movi para mais perto dele, apoiando minha cabeça em seu ombro. Nós nos salvamos um ao outro, eu disse. Sim. Ele beijou o topo de minha cabeça. Eu suponho nós fizemos. Verão veio, então outono, então outro inverno, mais ameno do que o anterior. A saúde de minha mãe estabilizou, e ela se tornou um elemento fixo da casa,
amada por criados e família igualmente. Ela passava seus dias no jardim durante bom tempo e junto ao fogo durante mau tempo, sempre pronta com conselhos ou encorajamento ou gentil crítica conforme a situação exigia. Você tem feito bem, ela me disse uma tarde enquanto nós sentávamos juntos em sua sala de estar. Eu te observei, você sabe, durante aqueles primeiros meses difíceis. Eu te observei lutar e duvidar e temer, e eu te observei superar tudo isso. Você tem se tornado a mulher eu sempre soube você podia ser. Eu aprendi com o melhor, eu repliquei. Ela sorriu, um sorriso que carregava o peso de toda a nossa história compartilhada. Você aprendeu de si mesma, ela disse. Eu meramente te apontei na direção certa. As estações viraram novamente, e com elas vieram mudanças eu não tinha antecipado. Na primavera de nosso segundo ano de casamento, eu comecei a me sentir estranha. Não doente exatamente, mas diferente. Cansada em maneiras que o sono não podia curar, emocional em maneiras que me pegaram de surpresa. E então, uma manhã, eu estava doente em minha bacia. E de repente tudo fez sentido. O médico confirmou o que eu tinha começado a suspeitar. Eu estava com criança. A reação de Sebastian à notícia foi tudo. Eu podia ter esperado e mais. Ele chorou, o que eu não tinha esperado. Ele riu, o que eu tinha. Ele me segurou como se eu fosse a coisa mais frágil no mundo e também a mais forte. Seu rosto enterrado em meu cabelo, sua voz grossa com emoção. Eu nunca pensei, ele começou. Então parou, incapaz de continuar. Eu sei, eu disse acariciando suas costas. Eu sei. Depois de Charlotte, depois do bebê, eu tinha me convencido que esta parte de minha vida estava acabada, que eu nunca seria um pai. Nunca seguraria meu próprio filho em meus braços. E agora você vai. Ele puxou para trás para me olhar, seus olhos brilhando com lágrimas. Você está feliz? Ele perguntou. Eu estou aterrorizada, eu admiti, e sobrecarregada. E tão feliz eu não sei como contê-lo. Ele me beijou, então um beijo que provava de sal e promessa. Nós faremos isso juntos, ele disse. O que quer que venha, nós enfrentaremos isso juntos. Os meses de minha gravidez passaram lentamente, cada dia trazendo novas preocupações e novas maravilhas. Sebastian pairava constantemente, solícito ao ponto de aborrecimento, insistindo eu descansasse quando eu queria trabalhar, me trazendo guloseimas da cozinha, lendo para mim nas noites quando meus olhos ficavam muito cansados para focar na página. Minha mãe era igualmente atenta, compartilhando histórias de sua própria gravidez, oferecendo conselhos tanto práticos quanto emocionais. Eu pensei frequentemente na mulher eu tinha sido 3 anos antes. A garota assustada, quem tinha se esgueirado através da escuridão carregando restos de comida para manter sua mãe viva. Quem tinha escondido suas lutas, seus medos, suas esperanças de todos ao redor dela. Quem tinha acreditado a si mesma indigna de amor, de felicidade, de qualquer coisa mais do que sobrevivência. Aquela garota parecia uma estranha agora. Eu não estava mais escondida. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha um marido que me amava, uma mãe que me apoiava, uma casa que me respeitava. E uma criança crescendo dentro de mim quem herdaria não apenas títulos e propriedades, mas um legado de amor e coragem. O trabalho de parto veio nas primeiras horas de uma manhã de setembro, assim que as primeiras folhas de outono estavam começando a cair. Foi longo e difícil, mais difícil do que eu tinha esperado. E houve momentos quando eu não estava certa eu sobreviveria a ele. Mas Sebastian ficou ao meu lado durante todo o tempo, segurando minha mão, limpando minha testa, sussurrando palavras de encorajamento mesmo quando eu estava muito exausta para responder. E então, assim que o sol nasceu sobre as colinas de Devoncourt, lançando luz dourada através das janelas da câmara de parto, eu ouvi um choro, pequeno e feroz e inconfundivelmente vivo. Uma menina,
A parteira anunciou. Uma saudável bebê menina. Sebastian a pegou primeiro, embalando-a em seus braços com uma expressão de tal admiração que eu comecei a chorar. Ele a trouxe para mim, colocando-a em meu peito, e eu olhei para baixo para seu minúsculo rosto, seus olhos apertados, seus dedos miniatura perfeitos, e eu soube que isso era o que minha vida inteira tinha estado levando em direção. Ela é linda, Sebastian sussurrou, assim como sua mãe. Ela é tudo. Eu repliquei. Tudo que eu nunca soube eu queria. Nós a nomeamos Margaret Charlotte após as duas avós. Ela nunca encontraria exceto através de histórias. Minha mãe chorou quando ela ouviu e segurou sua homônima com mãos que tremiam de alegria. Você tem me dado mais do que eu jamais sonhei. Ela me disse naquela noite enquanto o bebê dormia pacificamente em seu berço. Um lar, uma família, um futuro. Eu não tenho palavras para expressar o que isso significa. Você me deu vida, eu repliquei. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é por causa de você. Não. Ela balançou a cabeça assim como Sebastian tinha. Tudo que você tem, tudo que você é por causa de você. Eu simplesmente te amei. O resto você fez você mesma. Os anos que se seguiram não foram sem desafios. A sociedade nunca me aceitou totalmente. Embora o nascimento de nossa filha suavizasse alguns dos críticos mais severos, havia sussurros, sempre sussurros, sobre o duque que tinha casado com sua criada de quarto, sobre a duquesa que ainda visitava os aposentos dos criados, sobre a casa não convencional que desafiava tantas expectativas. Mas os sussurros desapareceram para ruído de fundo, facilmente ignorados em face da vida nós estávamos construindo. Nós tivemos mais 2 filhos, meninos ambos, fortes e saudáveis e cheios de travessuras. Sebastian provou ser um pai devotado, muito mais prático do que a maioria dos homens de sua estação, insistindo em passar tempo com seus filhos todos os dias, ensinando-os a montar e ler e pensar por si mesmos. Eu os criei sem as distinções rígidas de classe que tinham definido minha própria infância, garantindo eles entendessem que o valor de uma pessoa era medido não por nascimento, mas por caráter. Minha mãe viveu para ver todos os 3 de seus netos nascerem e para segurar cada um deles em seus braços. Ela faleceu pacificamente em seu sono em uma noite de primavera com flores desabrochando fora de sua janela e sua família reunida ao redor de sua cama. Eu a lamentei profundamente, como eu sabia eu sempre faria. Mas o luto foi temperado por gratidão, pelo conhecimento que ela tinha vivido seus anos finais cercada por amor, que ela tinha visto sua filha feliz, que ela tinha sabido, verdadeiramente sabido, que tudo ela tinha sacrificado tinha sido valioso. No dia de seu funeral, enquanto eu estava ao lado de sua sepultura com o braço de Sebastian ao meu redor e meus filhos solenes ao meu lado, eu pensei sobre a noite e tudo tinha mudado. À noite eu tinha me esgueirado através da escuridão para alimentar minha mãe morrendo, nunca suspeitando que eu estava sendo observada. À noite Sebastian tinha ficado nas sombras e chorado, seu coração congelado começando a descongelar. Se alguém tivesse me contado, então, o que o futuro guardava, eu não os teria acreditado. O amor de um duque, o título de uma duquesa, filhos meus próprios. Uma vida além de qualquer coisa eu tinha ousado imaginar. Mas o futuro é sempre inimaginável até ele se tornar o presente. E o presente, eu tinha aprendido, valia a pena lutar por. O serviço à beira do túmulo terminou e os enlutados começaram a se dispersar. Mas eu permaneci um momento mais, olhando para baixo para a simples lápide que marcava o local de descanso final de minha mãe. Eu fiz isso, mamãe, eu sussurrei. Tudo você me pediu. Eu vivi. Eu amei. Eu encontrei felicidade. Eu espero onde quer que você esteja, que você possa ver isso, que você saiba. Uma brisa agitou o ar da primavera, carregando com ela o cheiro de flores e o distante som de canto de pássaro. Pareceu absurdamente como uma resposta.
Eu me virei da sepultura e caminhei de volta em direção a Ashford Manor, em direção a Sebastian e as crianças, em direção à vida. Nós tínhamos construído das ruínas de nossos pesares separados. Você está tudo bem? Sebastian perguntou quietamente quando eu o alcancei. Eu estou, eu disse, e eu encontrei que eu queria dizer isso. Ele pegou minha mão e nossos filhos se reuniram perto, e juntos nós caminhamos para o futuro. Eu sou uma velha mulher agora, escrevendo estas palavras à luz de vela, enquanto o fogo queima baixo e o vento de inverno chocalha as janelas de Ashford Manor. Sebastian dorme pacificamente no próximo quarto. Seu cabelo prata, seu rosto enrugado, mas ainda bonito, seu coração ainda tão verdadeiro como ele era na noite, ele me seguiu através da escuridão e encontrou algo que valia a pena acreditar. Nossos filhos estão crescidos com famílias próprias. Margaret, minha primogênita, é uma avó ela mesma lá agora, embora ela ainda visite todo domingo para o chá. Os meninos têm feito seus próprios caminhos no mundo. Um médico quem serve os pobres, o outro, um reformador quem luta pelos direitos dos trabalhadores. Eles são meu legado. Cada pedacinho tanto quanto os títulos e propriedades eles herdarão. Eu tenho tido uma vida notável, não uma fácil talvez, mas notável no entanto. Eu tenho conhecido pobreza e riqueza, desespero e alegria, perda e amor. Eu tenho sido uma criada de quarto e uma duquesa, uma filha e uma mãe e uma avó. Eu tenho alimentado minha mãe morrendo à luz de vela e dançado em salões de baile cheios de aristocratas. Quem teriam me evitado se eles tivessem conhecido minhas origens? E através de tudo, eu tenho sido amada verdadeiramente, profundamente, completamente amada por um homem, quem me viu quando eu estava invisível. Quem acreditou em mim quando eu não podia acreditar em mim mesma. Quem arriscou tudo para construir uma vida comigo. Isso não é uma coisa pequena. Houve momentos naqueles primeiros dias quando eu me perguntei se eu tinha cometido um erro. Se a lacuna entre o mundo de Sebastian e o meu era muito larga para transpor, se eu passaria minha vida como uma forasteira, tolerada mas nunca aceita, para sempre marcada por meu nascimento comum. Mas eu aprendi com o tempo que a aceitação de outros importa muito menos do que a aceitação de si mesmo. Eu aprendi que a única aprovação que vale a pena buscar é a aprovação daqueles você ama e quem te amam em retorno. Eu aprendi que felicidade não é um destino, mas uma escolha. Uma você deve fazer de novo e de novo todo dia, em face de todos os obstáculos o mundo joga em seu caminho. E eu aprendi que amor real, não é um conto de fadas. É trabalho duro e compromisso, e ocasional desgosto. É escolher alguém de novo e de novo, mesmo quando eles te frustram, mesmo quando eles te desapontam, mesmo quando seria mais fácil ir embora. É construir algo juntos, tijolo por tijolo, dia por dia, até o que você tem criado é mais forte do que qualquer de vocês poderia ter sido sozinho. Eu não sei quantos mais invernos eu tenho deixado. O frio se instala em meus ossos mais profundamente com cada ano passando. E há manhãs quando levantar de minha cama parece mais esforço do que vale. Mas então Sebastian acorda ao meu lado e alcança por minha mão e sorri aquele sorriso torto que primeiro capturou meu coração meio século atrás. E eu lembro que todo dia é um presente. Todo momento é precioso. Todo nascer do sol é uma chance de escolher amor, escolher esperança, escolher alegria. Eu comecei esta história dizendo que eu aprendi a tornar-me invisível. Que eu me movi através do mundo como um fantasma, despercebida e desconsiderada, escondendo minhas lutas e meus pesares de todos ao meu redor. Mas eu não sou invisível mais. Eu sou Eleanor Ashford, duquesa de Ashford, esposa e mãe e avó. Eu sou a garota quem alimentou sua mãe morrendo em uma casa de campo fria, e a mulher quem dançou no grande salão da mansão de um duque. Eu sou toda escolha, eu já fiz, todo risco eu já tomei, todo momento eu escolhi alcançar por mais do que me foi oferecido.
E se há uma coisa eu quero aqueles quem leem esta história para entender, é isto. Você não é invisível também. Não importa quão pequena você se sinta, não importa quão insignificante, não importa quão convencida você esteja que ninguém te vê, ou se importa com você, ou acredita em você, alguém sim, alguém irá. Você apenas tem que ser corajosa o suficiente para deixá-los. A vela está gotejando agora, e minha mão fica cansada de escrever. Mas antes eu ponho minha caneta, eu quero adicionar um pensamento final. Aquela noite, tantos anos atrás, quando Sebastian me seguiu através da escuridão e descobriu meu segredo. Ele chorou. Ele tem me contado muitas vezes desde que ele chorou porque ele viu algo bonito, algo puro, algo que o lembrou que o amor ainda existia neste mundo. Mas eu acho havia mais para isso do que isso. Eu acho ele chorou porque ele reconheceu a si mesmo em mim. Duas almas solitárias carregando fardos muito pesados para suportar sozinhas, escondendo seus verdadeiros eus de um mundo que não entenderia. Ele me viu sim, mas eu o vi também. E isso, eu acredito, é o que o amor verdadeiramente é. Não apenas ser vista, mas ver em retorno. Não apenas ser conhecida, mas conhecer. Não apenas ser escolhida, mas escolher. Nós escolhemos um ao outro, Sebastian e eu, contra todas as probabilidades, contra toda a razão, contra o julgamento de um mundo que insistia nós não podíamos ser. E em escolher um ao outro, nós encontramos algo que nenhum de nós tinha jamais esperado encontrar. Nós encontramos lá. O fogo queimou até as brasas agora, e a noite tem ficado quieta fora de minha janela. Sebastian está chamando por mim, sua voz gentil com a idade, mas ainda carregando o calor que me atraiu a ele todos aqueles anos atrás. Eu estou vindo, eu chamo de volta. Apenas mais um momento. Eu pousei minha caneta e olho para as páginas espalhadas diante de mim. Uma vida condensada em palavras. Uma história de sombras e luz, de medo e coragem, de perda e amor reclamado. Está terminado agora. Minha história contada afinal. E enquanto eu me levanto de minha cadeira e caminho em direção ao quarto onde meu marido espera, eu me encontro sorrindo. Não porque o final é feliz, embora ele seja. Não porque as lutas terminaram, embora elas tenham, mas porque eu sei com uma certeza que vai além de palavras que todo momento de dor, toda noite de medo, todo obstáculo impossível valeu a pena. Valia tudo a pena por isso, por ele, por nós,